Na aula passada, foi estudado o que são misturas e substâncias. Nesta aula de hoje, vamos estudar os processos de separação de misturas. Então, os materiais encontrados na natureza são, em geral, misturas de várias substâncias. Mesmo em laboratório, quando tentamos preparar uma só substância, acabamos normalmente chegando a uma mistura de substâncias. Torna-se então importante nos laboratórios e também nas indústrias químicas separar os componentes das misturas, até que cada substância pura fique totalmente isolada das demais. Essa separação a gente pode chamar de desdobramento, fracionamento, resolução e análise imediata da mistura. Por exemplo, temos uma mistura de água e sal. Queremos fazer o fracionamento para poder isolar essas substâncias, que seria a água pura e o sal puro. O primeiro processo de separação de mistura que vamos ver será a filtração. Ela é utilizada para separar substâncias presentes em misturas heterogêneas envolvendo sólidos e líquidos. Pode ser filtração simples ou filtração a vácuo. Vamos começar pela filtração simples. Primeira coisa é a dobragem do papel de filtro, que é onde vai ficar retido a fase sólida. Primeira coisa, pega o papel, ele tem formato circular, dobra ao meio, em seguida dobra em 4, aí você abre que fica o formato de um cone. Então, coloca dentro do funil que vai acontecer a filtração. Aqui está mostrando o esquema de uma montagem final, tá? Então, aqui é a mistura que a gente quer separar, que é o sólido e o líquido. A gente coloca dentro do funil com a ajuda de um bastão de vidro, tá? Aqui dentro do funil vai ficar o sólido, né? Ele vai ficar retido aqui, e a parte líquida vai descer para esse recipiente aqui, que é um outro becker. Então, separa o líquido e o sólido. Aqui, ó, mostrando para vocês como é, ó. Então, ó, tá aqui a mistura e derrama dentro do papel filtro. O sólido vai ficar aqui e o líquido vai cair para o becker. Faz uma lavagem para tirar o restante. Por exemplo, quando a gente filtra aqui o café, a parte sólida do café fica aqui dentro e a parte líquida desce aqui para a xícara. A outra filtração é a vácuo. Então, a gente vai usar um funil de Buchner, que é feito de porcelana. Você vai colocar o círculo do papel filtro aqui, ele inteiro, dentro aqui, ó, que é no fundo do perfurado. Vai usar uma rolha de borracha e um frasco que é chamado de Kitasato. Então, tá aqui a montagem, ó. Então, aqui você vai colocar a mistura que você quer separar, o sólido vai ficar aqui e o líquido vai descer para baixo. Qual é a diferença da filtração a vácuo para simples? É porque vai ter uma sucção do ar aqui, vai formar um vácuo. Então, a filtração vai acontecer mais rápida, tá? Porque como está um vácuo, vai puxar o ar, o líquido vai descer mais rapidamente para cá. Mostrado A aqui, filtração ó. por vácuo é utilizada para separar um sólido de um líquido. O material de filtração é constituído por um matraz de tubuladura lateral, um funil de Buchner, um adaptador de borracha e uma mangueira de borracha. Prenda o matraz de tubuladura lateral com uma garra a um suporte universal. Ligue uma das pontas da mangueira à tubuladura do matraz e a outra à fonte de vácuo. Coloque o adaptador de borracha na boca do matraz e insira o funil de Buchner no adaptador. Coloque um pedaço de papel de filtro dentro do funil. O papel de filtro deve ser cortado de maneira a ficar justo às paredes do funil. O adaptador de borracha funciona como um selo entre o funil e o matraz. Ligue o vácuo e passe um pouco de solvente pelo papel de filtro. Assim assegura uma melhor aderência do mesmo ao funil, prevenindo a perda de sólido.
Introduza lentamente a solução para o funil com a ajuda de uma vareta de vidro. Lave várias vezes o recipiente que continha a solução para garantir uma transferência completa de todo o sólido para o funil. É importante lavar várias vezes o precipitado para remover impurezas que possam estar presentes. Com o vácuo desligado, adicione alguns mililitros de solvente ao funil. Agite, gentilmente, a solução e o sólido com a ajuda de uma vareta de vidro, tendo cuidado para não rasgar o papel de filtro. Lave a ponta da vareta com o solvente. Ligue o vácuo para remover o solvente do funil, repetindo o processo de lavagem mais 2 vezes. Quando terminar, desligue o vácuo e deixe secar o sólido alguns minutos. Transfira o sólido para um recipiente limpo. Pronto. Esse vídeo foi retirado do canal do YouTube Casa das Ciências. Em fábricas de cerâmicas e porcelanas, por exemplo, moe-se a argila, que é o barro, em suspensão na água e a seguir filtra-se a pasta por compressão para eliminar o excesso de água. Então, é um exemplo de filtração a vácuo. O próximo processo é a decantação, que é um processo utilizado para separar 2 tipos de misturas heterogêneas, que pode ser líquido sólido ou líquido e líquido. Vamos iniciar pela líquido e sólido. Então, temos aqui no recipiente água e areia. A gente espera um tempinho que a areia vai se depositar no fundo do recipiente. Quando acontecer isso, a gente vai fazer a decantação. O que é isso? É separar esses dois. Como o sólido está no fundo, é só você virar o recipiente que ele vai derramar aos poucos o líquido. Isso com cuidado para que não haja novamente a mistura das 2 substâncias. Pode também fazer a sifonação, que é uma borracha que vai sugar a água daqui e deixar somente a areia. Tá? Então, a areia que está em suspensão na água vai lentamente se depositando no fundo do recipiente, que é chamado de sedimentação. No final, a água pode ser separada ou por inclinação cuidadosa do recipiente, que é chamado de decantação, ou por aspiração com auxílio de um sifão, que é chamado de sifonação. Vamos olhar aqui como é que funciona. Então, a gente tem aqui a água e a areia em um recipiente. A gente esperou a areia se depositar no fundo. Em seguida, é só tirar a água para o outro recipiente. Pronto, aí separa a água e aqui ficou a areia. Tá, esse videozinho aqui eu retirei do canal do YouTube do Nuno Machado. Esse processo ele é usado nas estações de tratamento de água. Tá? A decantação é usada, por exemplo, nas estações de tratamento de água, para poder tirar a areia fica aqui depositada, aí a água passa. E a decantação líquido-líquido, que nos laboratórios empregam-se os funis de separação, decantação ou de bromo, para separar líquidos immiscíveis de densidades diferentes. Então, para separar os líquidos, eles têm que ter densidades diferentes. Após a separação espontânea, abre-se a torneira e escoa apenas o líquido mais denso. Aqui, por exemplo, esse
esse aparelho aqui, essa vidraria, é chamado de funil de decantação. A gente coloca aqui dentro a mistura com os líquidos, tá? O líquido que for mais denso vai ficar embaixo e o líquido menos denso fica em cima. Aí você abre a torneira cuidadosamente até descer esse líquido aqui mais denso para o outro recipiente. Quando tiver descido todo, você fecha. Então, separa um líquido fica aqui no recipiente e o outro no funil. Vamos ver aqui como é que funciona. Então, ó, um exemplo aqui, ó, água e óleo. Então, ó, separou toda a água e o óleo. Ó, exemplo aqui, ó. A água fica embaixo e o óleo fica em cima. Então, são substâncias de densidade diferente. Elas não se misturam. Temos a centrifugação, né, que é uma maneira de acelerar o processo de decantação, envolvendo sólidos e líquidos, realizada no aparelho denominado centrífuga. Como é que funciona? Está aqui a mistura sólido e líquido. Ele começa a girar, tá? Quando gira, a parte sólida vai ser depositada no fundo do recipiente, tá? Então, ele acelera o processo de decantação. Ó, é assim que ele fica girando, ó. Aí a parte sólida é depositada no fundo do recipiente. E a líquida fica em cima. Vamos ver aqui na prática. Tá aqui a mistura, água com cinzas em suspensão. Coloca dentro da centrífuga, ó, começa a girar, aqui girando. Aí tira, pronto, separou. Em cima tá a água e embaixo estão as cinzas. Pode ser usado em laboratórios de análises clínicas, né, que é sorologia, sangue e urina. Então, ele separa as partes, por exemplo, do sangue, tá? Temos a destilação, que é um processo físico que serve para desdobrar as misturas homogêneas, como, por exemplo, as soluções. Pode ser destilação simples e destilação fracionada. Então, vamos iniciar pela destilação simples, que é utilizada para separar misturas homogêneas do tipo sólido-líquido. Está aqui mostrada a aparelhagem que é usada para isso. Tá? Então, a mistura ela vai ser aquecida e os vapores produzidos no balão de destilação passam pelo condensador, onde são resfriados. Aqui, ó, tem a mistura aqui, sólido-líquido. É aquecido, então o vapor vai aqui passar pelo condensador, tá? Esse condensador é frio, então vai condensar esse líquido, tá? Então, pela passagem de água corrente no tubo. Se condensam e são recolhidos no Erlenmeyer. Então, o vapor que passa aqui, ele vai voltar a ser líquido, porque ele vai ser condensado, e vai ser recolhido aqui no Erlenmeyer. A parte sólida da mistura, que não é volátil, ela não evapora, então ela vai permanecer aqui no balão. Então, separa, o sólido fica aqui e o líquido fica aqui. Vamos ver aqui no vídeo. Exemplo de uma destilação simples. Então, tá aqui, ó, a mistura, ela vai ser aquecida aqui e vai passar pelo condensador. É uma mistura de água com sal. Então, a água, ela vai virar vapor, né? Quando é aquecida, passa pelo condensador, volta a ser líquida e é recolhida aqui no outro recipiente. No primeiro fica só o sal e no outro fica
água. E temos a destilação fracionada, que é usada para separar misturas homogêneas não azeotrópicas do tipo líquido-líquido, nas quais os componentes possuem diferentes pontos de ebulição. Então, tem que ter pontos de ebulição diferentes para poder ser separadas. Então, é separado inicialmente o líquido de menor temperatura de ebulição, depois o líquido com temperatura de ebulição intermediário e assim sucessivamente até o líquido que tiver a maior temperatura de ebulição. A aparelhagem da destilação simples é acoplada a uma coluna de fracionamento. Então, ó, como é mostrado aqui. Então, os líquidos vão passando pela coluna de fracionamento. Quando chega ao condensador, vai separando. Isso aqui é o que acontece com o petróleo, o fracionamento do petróleo. Tá? O petróleo cru, ele entra aqui em uma fornalha, aí passa por uma coluna de fracionamento. Essa coluna vai separar as substâncias de acordo com o seu ponto de ebulição. Temos a cristalização, que é um processo físico que serve para separar e purificar os sólidos. Tá? Por exemplo, a água do mar contém vários sais. Em uma salina, entretanto, com a evaporação lenta da água, o sal comum, que é o cloreto de sódio, cristaliza-se antes dos outros sais e assim é separado. Então, é assim que é separada a água do mar do sal, são nas salinas. Elas colocado aqui, ó, a água vai evaporar e vai ficar somente o sal. Vamos ver aqui no vídeo. Então, aqui tem uma mistura, tá, de água e sal. Coloca-se ele para evaporar a água. Então, está evaporando. E fica só os cristais de sal. Por isso que o nome é cristalização. Outros processos que podemos conhecer também, temos a levigação, que ele separa misturas do tipo sólido-sólido, tá? Quando um dos componentes em forma de pó é facilmente arrastado por um líquido, enquanto o outro componente é mais denso e não é arrastado, tá? Emprega-se uma corrente de água ou outro líquido adequado para arrastar o componente menos denso. Um exemplo é ouro e areia, para separar o ouro da areia. A gente joga a água no recipiente, a água tira a areia e fica só o ouro. Temos a flotação, que separa a mistura sólido-sólido, geralmente de minérios pulverizados da respectiva ganga, impurezas, tá? Então, adiciona-se óleo à mistura, o óleo adere à superfície das partículas do minério, tornando impermeável a água. Em seguida, a mistura é lançada na água e submetida a uma forte corrente de ar. O ar provoca a formação de uma espuma que reúne as partículas do minério e é assim que separa da ganga. Exemplos são os sulfetos em pó da areia. Temos a dissolução fracionada, que separa sólido-sólido, com base na diferença da solubilidade dos sólidos em um determinado líquido. O líquido adicionado dissolve apenas um dos sólidos que compõe a mistura. Então, o componente que não dissolve é separado da solução por filtração. Por exemplo, sal e areia podem ser separados pela adição de água. E temos a sedimentação fracionada, que são sólidos cujos componentes apresentam uma acentuada diferença de densidade. Adiciona-se à mistura de sólidos um líquido de densidade intermediária entre os dois. O sólido mais denso se deposita no fundo do recipiente e o sólido denso flutua na superfície do líquido. Então, fica 3 camadas. Exemplo é a areia e a serragem. A areia fica no fundo, o líquido intermediário no meio e a serragem em cima. Aqui foram as referências usadas para preparar esta aula e até a próxima aula.